O Milan oficializou a contratação do atacante francês Christopher Nkunku em acordo fechado com o Chelsea por 42 milhões de euros, valor que inclui cláusulas de revenda. De acordo com o site inglês The Athletic, todos os termos pessoais já estão definidos e o jogador recebeu autorização para viajar à Itália e assinar contrato nos próximos dias. O interesse do Milan foi consolidado após semanas de negociações em meio à forte concorrência. Bayern de Munique e RB Leipzig, ex-clube francês, também monitoraram a situação, mas os italianos avançaram de forma decisiva para fechar o negócio. A saída do atacante já era considerada iminente, uma vez que Nkunku ficou de fora das duas primeiras escalações de Enzo Maresca na Premier League, sinal claro de que não fazia mais parte dos planos do Chelsea. O Milan buscava um reforço ofensivo e chegou a avaliar outros nomes. Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, foi aprovado em campo, mas reprovado repetidamente nos exames médicos. O clube italiano também cogitou com Conrad Harder, do Sporting, mas as conversas não avançaram. Nkunku chegou ao Chelsea em 23, custando 60 milhões de euros, valor considerado acessível diante do desempenho que havia apresentado antes da grave lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo de 22. Em pouco mais de 2 temporadas em Londres, disputou 62 partidas, marcou só 18 gols e deu 5 assistências. Na campanha passada, somou 43 jogos, 14 gols e foi titular em 6 dos 7 compromissos do Chelsea no Mundial de Clubes. Apesar de alguns bons momentos, o francês não conseguiu se consolidar como protagonista, mesmo com contrato até 29. Dentro da política de vínculos longos dos Blues, o clube aceitou negociá-lo diante da proposta do Milan. O Milan atravessa um período turbulento. O time terminou a Série A 24-25 apenas na 8ª colocação e começou a temporada atual com derrota. A diretoria, bastante criticada pelo desempenho discreto no mercado, aposta em Nkunku como peça-chave para reerguer a equipe. O Palmer, de 23 anos, passou por uma ressonância magnética na última terça-feira para avaliar a gravidade da lesão que o tirou de campo de última hora contra o West Ham. O resultado dos exames ainda não foi divulgado, mas o temor em Stamford Bridge é que o camisa 10 fique afastado dos gramados por até 6 semanas. Segundo o setorista Sai Phillips, existe a possibilidade de um retorno mais breve, possivelmente já após a próxima pausa para as eliminatórias da Copa do Mundo. Ainda assim, a seleção inglesa dificilmente poderá contar com ele, o que torna o intervalo da data FIFA um alívio relativo para os Blues. Caso a previsão mais pessimista se confirme, Palmer perderia duelos importantes da Premier League contra Brentford, Manchester United e Brighton em setembro, além de comprometer sua presença na visita ao campeão Liverpool em 4 de outubro. Ele também corre risco de desfalcar o time nas 2 primeiras rodadas da Liga dos Campeões e na estreia da Carabao Cup. Durabilidade sempre foi um trunfo. Desde que chegou do Manchester City, Palmer tornou-se não apenas um motor criativo do Chelsea, mas também um jogador raro pela regularidade física. Em toda a temporada 23-24, só ficou de fora da goleada por 5-0 sofrida para o Arsenal por conta de uma virose. Curiosamente, no campeonato seguinte, voltou a ser baixo justamente contra os Gunners, dessa vez por problema muscular. Com a seleção, porém, sua trajetória tem sido mais irregular. Esteve ausente em 7 das últimas 10 partidas na Inglaterra e já havia deixado 2 convocações sob o comando interino de Lee Carsley, após a Euro de 24. Agora deve ampliar essa lista com mais um corte. O possível afastamento seria o mais longo desde que Palmer chegou ao Chelsea. O preço do protagonismo. Dentro do clube, a sensação de que a lesão é reflexo direto do esforço extremo nas últimas semanas. Palmer foi o herói do Chelsea no Mundial de Clubes de 2025, liderando a vitória contra o Paris Saint-Germain na final e acumulando mais de 550 minutos em campo em apenas 6 jogos, sob forte calor e umidade. Acredite-se que o problema na virilha tenha surgido ainda durante o torneio. Após a conquista, o elenco recebeu apenas 3 semanas de descanso antes de se reapresentar em agosto. Mesmo sem estar totalmente recuperado, Palmer atuou por mais de 100 minutos em amistosos contra Bayer Leverkusen e Milan em um único fim de semana. Dependência escancarada. A ausência do atacante reacendeu o debate sobre a dependência do Chelsea em relação ao seu talento. O ex-jogador do Arsenal e comentarista da Sky Sports, Paul Merson, foi direto ao ponto. Abre aspas. Se Cole Palmer não for capaz de desmontar uma defesa, não sei quem poderá fazer isso pelo Chelsea. Se os adversários conseguirem marcá-lo bem, não vejo qual ameaça o Chelsea pode oferecer. Palmer é o nome mais citado nas conversas de vestiário antes de enfrentar o Chelsea. Os times tentam pará-lo, porque acredito que, parando ele, param o Chelsea. Não é só responsabilidade do Palmer, porque o treinador também precisa encontrar soluções. Ele tem que arrumar uma forma de entregar a bola para o Palmer em zonas onde ele pode machucar os adversários. Mas, para o próprio Palmer, a paciência é fundamental. Ele precisa esperar mais pela bola, em vez de recuar tanto para buscá-la. Apesar da goleada por 5-1 sobre o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, a dúvida persiste. Sem Palmer em campo,
Até que ponto o Chelsea conseguirá manter o nível de desempenho em uma temporada que começou com grandes expectativas? A pouco mais de uma hora do centro de Londres, entre ruas estreitas cercadas por árvores que levam a um condomínio de luxo em Cobham, João Pedro encontrou o refúgio perfeito para recarregar as energias. Ali, o atacante brazuca de 23 anos se prepara para a missão mais importante de sua carreira: brilhar no Chelsea e garantir um lugar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes de alcançar o topo, João precisou do apoio incondicional. E ninguém mais importante nessa caminhada do que sua mãe, Flávia. A chegada ao Chelsea não poderia ter sido mais marcante. João Pedro foi decisivo logo de cara na conquista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tornando-se peça fundamental no time de Enzo Maresca. Na Premier League, também começou em grande estilo, somando gols e assistências. A idolatria cresceu rápido. O totem com a camisa 20 do brasileiro está exposto na entrada de Stamford Bridge, e o nome João Pedro virou um dos mais procurados na loja oficial do clube, tanto que as letras para personalizar uniformes se esgotaram. Orgulhoso do caminho percorrido, o jogador abriu sua casa em Cobham para receber a reportagem do GE e da TV Globo, ao lado da namorada, Didi, da mãe, da avó e de seu empresário. Entre histórias, pão de queijo e suco de maracujá, ele relembrou os obstáculos que enfrentou até chegar ao estrelato. Eu já passei por muita coisa na minha vida. As coisas não foram de um momento para outro. Eu conquistei meu espaço aqui na Inglaterra com trabalho. Eu sei ver os dois lados das coisas. Sei ver a vida, o lado bom e o ruim. Não tomo uma ação antes de pensar. Hoje eu sou um cara mais maduro. Formado em Xerém, João Pedro deixou o Fluminense em 2019 e desembarcou na Inglaterra para jogar pelo Watford. A primeira temporada foi dura, poucos gols e o rebaixamento para a segunda divisão. Seu empresário, Frederico Moraes, relembra uma conversa decisiva. O João foi para o Watford com um contrato longo e demora para se adaptar. Era muito franzino. Quando começou a se adaptar, o time foi rebaixado. Ele sai de férias. O dono liga e fala que teria que jogar a segunda divisão. Aí o João me disse: só não me pede para jogar a segunda divisão. Eu falei: então a reunião acabou. Mas no fim, ele entendeu que seria importante. O próprio jogador reconhece a importância daquele período. Esse momento foi determinante para eu entender melhor o futebol inglês. Não foi um período fácil. O jogo exige muito do físico. Mas quem se sobressai na Championship, quando vem para a Premier, tudo fica mais fácil. Em 23, o atacante assinou com o Brighton. Foram 2 temporadas de destaque, com 30 gols em 70 jogos, participação na Europa League e sua primeira convocação à seleção brasileira. Eu acredito que ali no Brighton foi um momento para eu mostrar que podia dar esse passo para a prateleira de cima. No primeiro ano, marquei 20 gols. Joguei Europa League, fui convocado pela primeira vez. Foi fundamental para mim. No Chelsea, João Pedro conta com o suporte do fisioterapeuta Caio Melo para manter o corpo em forma. Com treinos pesados e disciplina alimentar, atingiu 80 quilos sem perder velocidade. Nas palavras de Caio, o João hoje é um monstro, muito forte em todos os aspectos. Equilibrou habilidade, potência e mobilidade. Essa explosão foi um alavanco na vida dele. Anunciado em julho de 24 por 415 milhões de reais, João Pedro brilhou na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Marcou 3 gols em 3 jogos e ajudou os Blues a conquistarem o título inédito. Sempre vou para as férias e trabalho bastante. Depois que amadureci, entendi que é importante estar preparado. Tem muita gente que fala que a primeira impressão é a que fica, então eu acho que a primeira impressão foi boa. A trajetória, porém, não foi fácil. Durante a adolescência, João pensou em desistir do futebol. Se hoje eu sou jogador, se hoje eu jogo na seleção, se hoje estou num grande clube, a culpa é dela, da minha mãe. Eu falei que queria parar de jogar e ela falou: não para, eu vou estar aqui com você, é o nosso sonho. Então, tudo que eu tenho é graças a ela, que não desistiu quando eu desisti. As dificuldades financeiras marcaram a época em que vivia apenas com a mãe no Rio de Janeiro. Dormíamos no colchão de ar e acordávamos no chão gelado. Minha mãe deixava a mistura para mim e comia ovo. Isso me fez querer parar, mas ela me incentivou e não me deixou cair. Em 21, João viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte do padrasto Carlão. Ele tinha 2 trabalhos, sempre acreditou em mim. Quando ele se foi, precisei amadurecer mais uma vez. Nunca vou me esquecer do jogo contra o Manchester United. Ele tinha falado que não podia perder esse jogo porque queria ver o Cristiano Ronaldo. E eu marquei meu primeiro gol na Premier contra o United. Sei que, de onde esteja, ele viu. Depois de superar quedas, recomeços e dores, João Pedro se consolidou como protagonista do Chelsea e é peça em ascensão na seleção brasileira. Agora, mira a Copa do Mundo de 26 como o auge de sua trajetória. Os Blues oficializou nesta terça-feira a contratação de Alejandro Garnacho, de 21 anos, junto ao Manchester United. O negócio foi fechado por 40 milhões de euros, incluindo uma cláusula de 10% sobre futuras vendas. E encerra uma novela que se arrastava há meses no mercado europeu. O atacante argentino assinará contratos de 7 anos até 2032 e deve realizar exames médicos em Londres ainda nesta semana. A transferência representa a maior venda de um jogador formado na base do United e reforça a estratégia dos Blues de reconstrução ofensiva após saídas importantes, como a citada agora há pouco de Christopher Nkunku para o Milan.
A operação entre os dois rivais ingleses foi marcada por intensas conversas. O United começou pedindo 50 milhões de euros, enquanto o Chelsea ofereceu 25 milhões. O acordo final ficou em 40 milhões, mais cláusula de revenda. Segundo fontes próximas, a postura de Garnacho foi decisiva. O argentino rejeitou ofertas de clubes como Bayern de Munique, Napoli e até Arsenal para priorizar os Blues. Revelado no Atlético de Madrid, Garnacho chegou ao United em 20, estreou em 22 e desde então disputou 144 jogos, com 26 gols e 22 assistências. Protagonizou momentos marcantes como o golaço de bicicleta contra o Everton e o gol da final da FA Cup de 24 diante do Manchester City. No entanto, sua relação com o técnico Rubem Amorim se deteriorou ao longo da última temporada. O ponto de ruptura aconteceu na final da Europa League contra o Tottenham, em maio, quando o atacante entrou apenas nos minutos finais. Após a partida, Garnacho criticou publicamente sua pouca utilização. Amorim respondeu de forma dura: "Se ele não aceita minhas decisões, terá que procurar outro clube. No United, só fica quem entende o coletivo." Pouco depois, o treinador o afastou do elenco principal e o colocou para treinar com outros jogadores na lista de transferíveis, como Sancho e Marcus Rashford. Impacto imediato no Chelsea. Para o técnico Enzo Maresca, Garnacho é uma peça estratégica. O argentino chega para ocupar o setor de ponta esquerda, lacuna aberta após a saída de Nkunku. Além disso, oferece versatilidade, podendo atuar em ambas as extremidades do ataque. E nas palavras da comissão técnica, precisávamos de um jogador que desse profundidade, velocidade e criatividade no último terço. Garnacho tem todas essas características. Repercussão no mercado. A saída de Garnacho movimentou o cenário europeu. Torcedores do United criticaram a diretoria por vender uma joia da base a um rival direto e por um valor considerado abaixo do potencial do jogador. Por outro lado, os fãs do Chelsea celebraram a chegada de um jovem já adaptado à Premier League. A diretoria dos Red Devils justificou a venda como parte da necessidade de cumprir as regras de sustentabilidade financeira da Premier League. Como Garnacho é um talento homegrown, todo o valor da venda entra direto no balanço do clube. Esse recurso será utilizado para financiar a contratação de Benjamin Sesko, do Red Bull Leipzig. Com apenas 21 anos, Garnacho é descrito como um jogador explosivo, habilidoso no drible e agressivo nas finalizações, ainda que sua média de gols é 1 a cada 5 jogos. Na última temporada, porém, liderou o United em recuperações no terço final, estatística que o torna peça-chave no modelo de pressão alta de Maresca. Na seleção argentina, Garnacho perdeu espaço recentemente devido à forte concorrência no ataque. A transferência para o Chelsea é vista como uma chance de recuperar protagonismo e lutar por uma vaga na Copa do Mundo de 26. E nas palavras de um analista da Sky Sports, no Chelsea, Garnacho terá tempo, apoio e espaço para se desenvolver. Este contrato longo é também um voto de confiança no futuro dele. Sob os refletores do palco de Stamford Bridge, o gramado perfeito aguarda por novos heróis. O Chelsea inicia uma nova era, um clube com história pra lá de gloriosa, mas sempre faminto por mais conquistas. Pronto para voltar ao topo da Inglaterra e da Europa. Sim, já sabemos. O mundo já é seu por pelo menos mais 4 anos. A pressão também sempre é imensa, as expectativas são gigantes. Você assume o comando com a missão de continuar a reconstruir, inspirar e manter o orgulho aos torcedores que cantam a plenos pulmões em cada jogo. Contratações certeiras, táticas afiadas e nervos de aço serão suas armas. Cada partida é um teste, cada decisão pode mudar o destino. Reparou o que falei? Você está pronto para comandar os Blues junto comigo? Se prepare para o maior plot twist do modo carreira, ele está por vir. Mas vai iniciar a sua jornada por agora. Chelsea, hoje o mundo é azul.